Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. No programa de hoje, eu recebo aqui nos nossos estúdios o vereador Richardson, da Padaria, do União, e o vereador trouxe como convidado o gestor público Ortiz Júnior para a nossa edição do mês de junho. Sejam muito bem-vindos. Vereador, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Um pouquinho, novamente, nesse programa, falando um pouquinho do nosso trabalho, das nossas fiscalizações. E hoje eu trouxe meu amigo Ortiz Júnior, gestor público, já esteve à frente da prefeitura do nosso município, para falar um pouquinho sobre as políticas públicas e sobre o cenário atual e a saúde pública do nosso município. Bem-vindo, Ortiz. Obrigado, Ana. Obrigado, Richardson. Prazer estar aqui novamente. Estive aqui há cerca de 2 ou 3 anos participando do programa, mas sua audiência do programa costumo assistir e é de fundamental importância porque informa o taubatiano, informa a taubatiano, o cidadão, a cidadã, acerca da nossa cidade. Então, fico muito feliz de participar. Bom, já que nós vamos falar sobre saúde, o aumento de casos de sífilis no município, em especial a sífilis congênita, que é aquela transmitida de mãe para filho durante a gestação, tem preocupado munícipes e também as autoridades, e isso expõe algumas fragilidades também do sistema de saúde do nosso município. Diante desse cenário, vereador, o meu questionamento é: como está a saúde pública aqui do município? A gente tem andado, no nosso município, tem conversado com a população, ouvido essas questões, só que a gente vê aí não tem aquele cuidado humano com a população dessa atual gestão, né? Então a gente tem cobrado muito do governo atual para fazer esses programas, principalmente na questão da orientação à população, só que a gente vê essa dificuldade nesse trabalho. Então eu venho fazendo algumas fiscalizações, venho cobrando essa gestão para que a gente possa construir políticas públicas para resolver de fato o problema, né? Não ficar toda fiscalização que eu faço é uma desculpa, algumas orientações que eles vêm passando, então a gente, de fato, quer construir políticas públicas para resolver, de fato, o problema atual da cidade. Ortiz, qual é a sua avaliação? A política pública de saúde, seja em Taubaté, seja em qualquer outro município do estado de São Paulo, ela se alinha calcada em 2 grandes ações. A primeira é uma ação preventiva que é fundamental. Você não pode enxugar gelo permanentemente na saúde pública. Então, construir ações preventivas é fundamental. E o que são as ações preventivas? Uma boa alimentação nas escolas. Então, disponibilizar a população que frequenta as escolas públicas, principalmente a população que tem menos acesso a uma renda melhor, ter uma possibilidade de alimentar bem, né, os seus filhos na escola pública. Depois, uma boa alimentação às pessoas que passaram de 60 anos, isso é fundamental. A gente previne doenças na velhice ofertando uma alimentação de qualidade. Depois, políticas públicas voltadas ao esporte. Então, pensar em saúde pública é também pensar numa política pública de esporte, é pensar numa política de alimentação, democratizar o acesso à alimentação, mas também democratizar o acesso ao esporte. Depois, ações importantes de prevenção. Eu vou citar um exemplo, o programa Hiperdia, hipertensão e diabetes. Richardson, 80% de tudo que a prefeitura atende na rede pública de saúde é alguma consequência dessas 2 doenças. Hipertensão, e a hipertensão é doença silenciosa, Ana, ninguém percebe. Quando você percebe, a sua pressão arterial está muito alterada, com consequências como AVC, como infarto. E a diabetes também traz consequências graves e pode acarretar doenças muito mais sérias. E o sistema de saúde público, ele fica sobrecarregado quando essas pessoas não têm essas doenças identificadas e controladas. Então, o programa Hiperdia é fundamental. Quem faz o Hiperdia? Atenção básica, a porta de entrada do SUS. Então, os programas de estratégia de saúde da família, as unidades básicas de saúde, que em Taubaté nós chamamos de PAMO, Posto de Assistência Médica Odontológica. Se a gente articular bem com as políticas de esporte, as políticas de alimentação, boa vacinação, bom acesso à água limpa, rede coletora e de afastamento de esgoto e tratamento de esgoto. Se a gente conseguir equacionar essas questões todas, novamente a gente passa a ter uma política pública de prevenção. E aí, obviamente, os hospitais, as UPAs,
né, o pronto-socorro municipal, o AME, o Luci Montoro, as policlínicas do município, interferindo quando a doença aparece. Mas mais importante que isso é atuar preventivamente, sem dúvida nenhuma. O senhor falou de vacinação. Nós estamos em campanha de vacinação contra a poliomielite e as cidades da região estão todas com a vacinação abaixo do esperado, realmente por falta de procura por parte da população. De que forma a gente pode ampliar a conscientização das pessoas para a importância da vacinação? Houve, eu acho que um conflito muito importante durante o período da pandemia. Então, os primeiros meses de 2022, melhor, de 2021, quando as vacinas contra a Covid passaram a ser vendidas no mercado e passaram a ser aplicadas na população, naquele momento houve um confronto importante em relação a essa vacina. Por diversos fatores. Primeiro, porque se dizia que a vacina era muito recente, não havia tido tempo suficiente para fazer os testes necessários para ter uma garantia de efetividade da vacina. Depois, obviamente, havia um confronto de compreensão acerca do que foi a Covid, se era um momento em que a gravidade não era tão grande quanto aquilo que se propagava inicialmente. E naquele momento, a desconfiança dessa vacina gerou uma desconfiança geral das pessoas acerca da efetividade das vacinas na vida normal das pessoas fora daquele ambiente de pandemia. Isso gerou uma consequência. E a consequência é a baixa procura pelas outras vacinas que sempre foram aplicadas com taxas de efetividade muito altas. Eu fico imaginando que a poliomielite foi erradicada do Brasil há muitas décadas. Tuberculose é uma doença em que a gente vê pequenos surtos em Taubaté e na região e havia sido erradicada há muito tempo. Outras doenças, cachumba, tem pequenos surtos de cachumba em Taubaté, na região. Uma doença que também foi erradicada há muito tempo porque as vacinações nas crianças, as doses eram aplicadas no tempo certo, por pais que se preocupavam com isso. Como houve um questionamento importante às vacinas durante a pandemia, as pessoas passaram a extrapolar aquele questionamento para questionamentos acerca da validade de todas as outras vacinas. E é uma grande responsabilidade deixar de vacinar uma criança contra a poliomielite. É uma grande responsabilidade. Fico imaginando depois como é que um pai e uma mãe, como é que eles vão dormir tranquilos, sabendo que o filho eventualmente pegou poliomielite, tem uma deficiência física grave em razão da não vacinação. Então, a gente tem que voltar a fazer campanhas importantes, mostrando à população a importância dessas vacinas. Essas vacinas são fundamentais. Agora, até, a vacina da Covid, ela se incorporou às outras vacinas de gripe, que normalmente são dadas no calendário, né, das vacinas de gripe, mas todo mundo sabia que era isso que ia acontecer. Aquele momento foi um momento importante porque a gente não estava preparado e, obviamente, depois o corpo desenvolve anticorpos, mas também teve a importância da vacina. As outras doenças, não. As outras doenças, a gente tem que manter o calendário de vacinação, a efetividade da vacinação, e as pessoas têm que se preocupar com isso. É muito sério. Então, eu não tenho dúvida que voltar a fazer grandes campanhas de vacinação, como se fez no passado, e o Brasil sempre foi um grande exemplo de vacinação. Sempre foi um grande exemplo. A nossa cidade sempre atingiu as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A gente tem que voltar, porque isso é uma ação de prevenção fundamental. Fundamental mesmo. E ainda falando sobre prevenção, os agentes comunitários de saúde têm um papel fundamental. Eles visitam as casas, principalmente das pessoas que moram em áreas de zona rural, casas mais afastadas. O serviço desses profissionais está afetado de alguma maneira na cidade, vereador? Hoje eu tenho um assessor no meu gabinete, que é agente comunitário. Então, a gente conversa muito sobre essa pauta. E ele vê hoje uma dificuldade desses agentes poder trabalhar, de ter acesso a essas famílias. E, igual o Ortiz falou, esse conflito que teve, né, em 2021, da questão da vacinação, isso atrapalhou muito a abordagem desses agentes. Hoje a população ela fica com receio dessa vacinação. Então, os agentes tentam desenvolver um trabalho, só que eu acho que precisa ter um olhar diferente para esses agentes, criar algumas ferramentas de trabalho para eles conseguir chegar até essa população. Mesmo ele estando na porta, ouvindo essa população, mas tem essa dificuldade de transmitir essa informação. A crise financeira enfrentada pela Prefeitura de Taubaté afetou também diretamente serviços relacionados à saúde. Diante disso, como está o atendimento hoje no Hospital Universitário HMUT?
Essa é uma pergunta importante. Primeiro porque é importante contextualizar por que esse hospital voltou a ser do município. Primeiro, esse hospital nunca foi do Estado. Sempre foi um hospital municipal. Um hospital municipal gerido, a princípio, pela Universidade de Taubaté, mas sempre foi retaguarda para o município de Taubaté. O que acontece é que a universidade, no princípio dos anos 2000, teve uma grave crise financeira, né? Nós tivemos o advento de outras concorrentes em Taubaté, o Grupo Anhanguera, o Grupo ITES e o ensino superior à distância, né? Isso revolucionou a oferta de vagas, um custo muito mais baixo, e, obviamente, a universidade perdeu muitos alunos. Foi perdendo a reserva financeira e a capacidade de gerir esse hospital. A prefeitura, lá no ano de 2005, 2006, 2007, também não vinha bem das pernas, então deixou de fazer aportes financeiros importantes para esse hospital. E, nesse contexto, alunos, professores, funcionários procuraram o governo do estado. O governador era o Geraldo Alckmin, que se formou nessa universidade, no curso de medicina, decidiu, então, assumir esse hospital pelo prazo de 5 anos. Em 2013, quando eu assumi a prefeitura, eu recebi a diretora da DRS, né, que é a Diretoria Regional de Saúde, me dizendo o seguinte: olha, a partir de 1º de março, esse hospital vai ser gerido pelo Estado. Eu disse, ela, ótimo, tudo bem. Isso é daqui a 2 meses, então acho importante essa medida, o Estado assume, arruma o hospital, faz os aportes financeiros necessários, mas é importante não perder de vista que logo mais à frente esse hospital tem que voltar a ser retaguarda para o município de Taubaté. Ana, Richardson, nenhum município com mais de 200 mil habitantes, nenhum do estado de São Paulo, não tem o seu hospital. Todos têm de ter um hospital para baixa complexidade e alguns com procedimentos de média complexidade. Isso é básico. Por quê? Porque os hospitais do estado não fazem a baixa complexidade. Então, cirurgia de varize, uma pequena cirurgia, por exemplo, de vesícula, uma pequena cirurgia de pedra nos rins, algumas cirurgias oftalmológicas, todos esses procedimentos são feitos por um hospital de baixa complexidade, que não é função do Estado e muito menos do governo federal. Então, a prefeitura tem que ter um hospital. Quando esse hospital foi gerido pelo governo do Estado, óbvio, o governo do Estado coloca recurso para a referência da região toda do Vale do Paraíba. Então, nós tínhamos lá, até maio de 2019, logo depois a prefeitura assumiu esse hospital, até maio de 2019, nós tínhamos 80% das vagas para o Vale do Paraíba, 20% só das vagas para os taubatianos. Então, nós tínhamos UPAs abarrotadas de pacientes, funcionando quase como pequenos hospitais, mas sem clínica cirúrgica, sem leitos de internação, sem capacidade de operar, sem capacidade de internar numa UTI. Eram pequenas unidades hospitalares sem a estrutura de um hospital. Então, é óbvio que não tinha sentido, a gente tem que inverter essa conta. Quando a prefeitura assume, a conta foi invertida. Então, 70%, 75%, quase 80% das vagas foram cedidas aos taubatianos e 20% das vagas, em algumas ocasiões 25%, 30%, foram cedidas à região, porque o Estado continua aportando nesse hospital. Então, essa é a contextualização. Por que esse hospital voltou a ser do município? Porque nós não tínhamos vagas. E essas vagas são fundamentais. Nós tínhamos todo tipo de enfermidade dentro das nossas UPAs e as UPAs com 80, 90 pacientes internados aguardando um leito hospitalar. Bom, o hospital voltou a ser do município. A conta era a seguinte: a prefeitura tinha que aportar por mês nesse hospital em torno de 4 milhões de reais. O restante do recurso sempre vinha do governo federal e do governo do estado. 4 milhões de reais são 48 milhões de reais por ano num orçamento de quase 500 milhões de reais. Não chega a 10% do orçamento da Secretaria de Saúde. É óbvio que isso tudo cabe na conta da prefeitura. É evidente que se a gente enxugar, se a gente fizer as coisas direitinhas, cabe na conta. Mas esse hospital, ele depende desse aporte financeiro. Se ele não tem o aporte financeiro necessário da Secretaria de Saúde, do governo municipal, ele vai travar os procedimentos. E foi o que aconteceu. Então, nós temos hoje toda a clínica cirúrgica é suspensa. Nós temos hoje exames, consultas com especialistas suspensos. Nós temos hoje, infelizmente, todo o serviço de UTI fragmentado, dividido. Nós tínhamos inaugurado
uma ala nova no hospital onde funcionava o hemonúcleo com 30 novos leitos de UTI, hoje está fechado. Então, nós temos um serviço de UTI fragmentado, diminuindo a retaguarda da população. A gente tem uma crise hospitalar séria na cidade. A gente voltou a ter uma crise hospitalar séria. A solução nunca é entregar de novo para o Estado. Não é. Porque o Estado vai novamente dividir esses 200 leitos hospitalares com a região toda do Vale do Paraíba. Ou até região Bragantina, região do Alto Tietê, vinha todo mundo, porque a regulação do Estado. A solução é se organizar, voltar a aportar financeiramente nesse hospital e fazer grandes movimentos de mutirão para zerar essas filas que você se refere. Vereador, o senhor tem acompanhado essa situação no hospital universitário? Até porque todas essas suspensões citadas pelo Ortiz afetam diretamente a população, é claro. Eu tenho feito algumas fiscalizações, a gente teve um grupo de vereadores que teve no HMUT fazendo essas fiscalizações, questionando também, principalmente, o prefeito José Saldi, questionando o secretário de saúde sobre as ações que eles vão tomar sobre a situação do HMUT. E é sempre a mesma desculpa, não tem recurso, é culpa da gestão passada, então a gente vem querendo uma solução, a gente não quer desculpas. Desculpa a gente já tem em tudo na gestão. A gente vem pontuando as soluções, principalmente as ações que o governo vai tomar para resolver essa situação atual da saúde no nosso município. É possível o município dar alguma finalidade para o atual prédio que antes era utilizado pelo Hospital São Lucas? Porque quem passa ali vê que o hospital está desativado, está se deteriorando, é mato, bichos peçonhentos, água, enfim, é uma preocupação com relação à dengue também. E mais do que isso, uma infraestrutura parada que poderia ser utilizada em favor da sociedade. Esse prédio acabou de ser adquirido lá no processo falimentar. A princípio, houve um processo de recuperação judicial desse Hospital São Lucas. Essa recuperação judicial se tornou uma falência. Acabou de ir a leilão público esse hospital. Então, um grupo hospitalar de São Paulo, ali do Grande ABC, se comprometeu a fazer a aquisição desse prédio para abrir um hospital particular. Porque, Ana, um dos outros grandes desafios é o hospital particular em Taubaté. Em Taubaté, 60% da população é SUS dependente, usa o sistema público de saúde. 40% tem convênio. Para onde essa população de convênio vai? Para onde ela vai? Ela também pressiona o sistema público, porque quando ela não encontra, numa urgência e emergência, um hospital privado, né, para levar os pacientes que possuem convênio médico, ela vai para uma das UPAs. Ela vai para o pronto-socorro central, ela vai para uma das UPAs da cidade. Então, a gente precisa de hospitais privados na cidade para a gente poder despressionar. Está muita pressão no serviço público, a gente precisa despressionar o serviço público. A gente precisa estender um pouco essa relação de atendimentos para toda a população, mesmo aquela que possui convênio médico. Então, essa é uma questão importante. A gente tem, hoje, talvez, o início da construção de um hospital novo, que é o hospital da Rede D'Or, que é o hospital Vivale. Eles adquiriram uma área ali próximo da antiga Ford, ali próximo do shopping, deve iniciar a construção de um hospital. Eu sei que a Santa Casa de São José também há muito tempo pretende a construção de um hospital aqui, e agora a aquisição desse hospital, o prédio de São Lucas, talvez melhore um pouco a circunstância. Porque, olha, percebe um pouco a situação da rede pública de saúde. A gente tem hoje praticamente todos os equipamentos instalados. Então, a gente tem um hospital municipal, precisa voltar a ter aporte financeiro da prefeitura para funcionar bem. Mas a gente tem as policlínicas municipais, a gente tem uma clínica de saúde da mulher, uma clínica de saúde infanto-juvenil, né, para criança e para adolescente. A gente tem o AME inaugurado, com 11 mil pacientes do município atendidos todo mês. A gente tem o Centro de Referência do Montoro para a reabilitação, que era uma demanda importante, era um gargalo fundamental importante em Taubaté. A gente tem 4 UPAs para o público adulto e uma UPA infantil, então são 5 UPAs na cidade, precisa de mais uma na parte alta, lá na região do Continental. Você conhece bem aquela região ali, precisa de uma UPA. Então, se a gente puder ter essa UPA no próximo ciclo, a gente deve ter 5 UPAs para o público adulto, uma UPA para o público infantil. Isso, a gente está absolutamente protegido do ponto de vista de urgência e emergência. Com retaguarda hospitalar, a gente tem
as unidades básicas de saúde funcionando, a gente precisa reorganizar a estratégia de saúde da família, ampliar um pouquinho e reorganizar o tempo de espera. Fazendo mutirões, eu acho que a gente tem toda a capacidade bem instalada. A gente precisa de um prédio novo para esse hospital municipal. O prédio é de 1870. Não dá para fazer reforma naquele hospital. Cada vez que você vai se mexer, você tem um problema estrutural no prédio. Então, precisa de um prédio novo. Mas percebe que a capacidade instalada da atenção pública no município de Taubaté é boa. A gente tem um sistema bem equilibrado, funcionando bem. O que a gente não suporta, o município não suporta, é a falta de hospital privado. Porque aí a gente tensiona, a gente pressiona, a gente acaba sobrecarregando o sistema público de saúde. Então, com essa capacidade instalada e mais 1 ou 2 hospitais privados na cidade, a gente pode ter um ciclo virtuoso na saúde pública do município, com organização. A gente tem viabilidade financeira para voltar a fazer esses aportes necessários no hospital universitário e para fazer essa ampliação que o senhor falou que é necessária? Hoje não. Hoje a prefeitura não tem essa viabilidade financeira, obviamente, porque ela despende no custeio da máquina pública um valor muito grande, né? A gente tem hoje um dispêndio muito elevado, que é o dispêndio do custeio, né? O que é o custeio? Custeio é folha de pagamento de salários mais custo administrativo do funcionamento. Isso é custeio. Custeio não é investimento. A prefeitura ela tem que fazer as economias necessárias, diminuindo sempre o custeio. Não é só a prefeitura, qualquer empresa. Qualquer empresa. A padaria do Richardson. Se ele aumenta o custeio dele, ele quebra no mês seguinte. A prefeitura hoje, ela vive uma situação muito difícil porque o custeio dela é muito grande, ela inchou o custeio dela. Então, na medida em que ela diminuir esse custeio, sobretudo com cargos comissionados, porque esse custeio ela não se deu, o crescimento do custeio, do custo para a prefeitura funcionar, ele não se deu com cargos de carreira. Né? Não são médicos contratados, não são professores contratados, não são engenheiros contratados, auxiliares administrativos, enfim, funcionários braçais. São comissionados. Na medida que você reduz esses comissionados, você passa a ter recurso financeiro para investir no hospital. A gente estima que a partir de 2022, o custo da máquina pública encareceu 200 milhões de reais por ano. São 200 milhões de reais, Ana. É mais de 10% do orçamento do município. Aí a gente fala de menos de 5% para o hospital. Além disso, a gente tem um sobrepreço grande, importante, em grande parte das compras públicas que a prefeitura faz. Aumento de custeio mais sobrepreço gera uma ineficiência financeira da prefeitura. Esse ano fiscal vai ser um ano muito ruim em razão desses dois componentes, sobrepreço e aumento do custeio. Bom, dentro desse tema principal, que é a saúde, a gente teria ainda muitos outros temas, assuntos para discutir, mas infelizmente o nosso tempo já acabou, então preciso encerrar por aqui. Quero agradecer mais uma vez pela vinda e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas fiscalizações e agradecer ao amigo pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre gestão pública. Obrigada. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui, prazer falar à população de Taubaté por esse canal tão importante que é a TV Câmara. Obrigado, Richardson. Eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui novamente. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de junho, com o vereador Richardson da Padaria do União. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.